Olá, bem-vinda! Qual a sua principal motivação para vencer o medo de dirigir? Eu sou Jair Moreno, criador do método Domine Seu Volante, autor do livro Como Superar o Medo de Dirigir. No meu caso, a minha principal motivação foi o nascimento, a chegada da minha filha. Eu sei bem o que é passar muitos momentos dirigindo e com ela no banco de trás. E eu tenho certeza que você também irá gostar muito de poder levar seus filhos para diversos locais desejados. Você conhece alguém assim que gostaria muito de ter a coragem de vencer o medo de dirigir para ajudar bastante, para estar mais próxima dos seus filhos? Agora eu te pergunto, e se for por seus filhos? E se for pela felicidade deles, para ajudar a estar mais próximo de quem você verdadeiramente ama? Qual decisão você toma? Eu tenho diversos alunos que a principal motivação para participar do treinamento do Domine Seu Volante foram para vencer o medo de dirigir, era para cuidar melhor de seus filhos, levá-los à escola, ao médico, aos cursos. Como vai ser a sua vida quando você dominar o seu volante? E falando em filhos, hoje eu estou aqui com uma grande amiga, uma grande parceira que faz um trabalho incrível, a psicóloga Cristiane Figueiredo, criadora do programa SOS Mães. Bem-vinda, Cristiane. Muito obrigado e gratidão por sua presença. Obrigada a você, Jair, pelo convite. É um prazer estar aqui e que a gente possa fazer um trabalho maravilhoso com essas mães que estão querendo voltar a dirigir. Que legal, Cris. Cris, fala um pouco dessa grande missão que você realiza com o seu programa, o SOS Mães. Bom, a minha grande missão é ajudar as mães a vivenciarem, a viverem a maternidade de uma forma plena, tranquila, sem culpa, ansiedades e medo. É muito comum as mães me procurarem por muita culpa, muito medo, medo de errar, culpa de estar indo trabalhar, culpa de não dirigir, isso é bem comum. E aí não tem como levar os filhos para os lugares, tem que ficar precisando do marido, do namorado, da sogra, da avó. E não vivenciam a maternidade dessa forma tão linda como ela é, dessa forma plena. Então, minha grande missão é ajudar as mães a serem felizes, tranquilas, sem ansiedades, sem nenhum tipo de medo. Que legal. Imagina você sendo admirada por seus filhos por se tornar uma ótima motorista. Cristiane, qual a visão dos filhos para as mães, a influência que o comportamento das mães tem no desenvolvimento dos seus filhos? Bom, quando um filho olha para a mãe, na verdade ele está vendo uma heroína. Os filhos têm essa visão de heróis dos pais, né? E é muito comum eles estarem modelando, eles quererem ser o que os pais são. Quando a gente pergunta para uma criança o que ela vai ser quando crescer, normalmente ela é a profissão do pai ou da mãe. Por quê? Às vezes não tem nada a ver com ela, mas ela quer ser um médico, um advogado, ou quer ser um engenheiro, um construtor, um motorista, né? Então, existe essa idealização dos pais como heróis. E isso é muito importante, né? Isso, na verdade, aquelas crianças, como idealizam muito os pais, aquilo que a gente está passando para os filhos é fundamental. Então, se a gente tem uma ansiedade, se a gente tem um medo, se a gente tem alguma coisa, é claro que a gente vai passar um pouco para os nossos filhos. E também não, e tá tudo bem, tá? Isso faz parte, né? Porque senão isso vai gerar uma nova culpa. Mas isso faz parte do desenvolvimento infantil, desenvolvimento familiar, das relações familiares, que a gente acaba passando para os filhos um pouco da gente. Por isso que é tão importante a gente se cuidar, a gente se autoconhecer, para a gente não para a gente passar o melhor de si para os nossos filhos. Que legal. Cristiane, muitas mães hoje, muitas mulheres são multitarefas, né? O que o simples fato de dirigir tem a ver com o SOS Mães? Eu acho que o simples fato dela dirigir, ela vai se tornar mais independente, mais segura de si. A direção, ela proporciona isso. É muito comum, às vezes eu escuto, né? Ah, mas eu vou de táxi, eu vou de Uber. Ótimo, né? É um meio de transporte que hoje a gente tem mais facilitado.
mas isso não se relaciona com uma segurança, com uma independência. Existe uma diferença muito grande de você pegar o seu carro e ir para onde você quer, do que você chamar um táxi para ele te levar. Então, essa autonomia, e isso influencia diretamente nessa segurança, nessa ansiedade, de não ter mais culpa de não estar presente com seu filho. Por quê? Porque você vai ter toda essa dinâmica e esse deslocamento com a sua família. Cris, eu sei que você tem uma grande experiência como psicóloga. Como você entende que o autoconhecimento tem o poder de transformar a vida de uma pessoa de forma positiva? Nossa, eu acho que o autoconhecimento é o início de tudo, né? Eu falo muito para os meus pacientes, para os meus clientes, que não adianta a gente escutar o que o outro está falando da gente. Ah, você tem que procurar uma terapeuta ou fazer um processo de coaching porque você é muito ansiosa. Se a gente não tornar consciente, né? Se a gente não se perceber dessa forma, a gente não vai mudar. A gente não vai se melhorar, a gente não vai se aprimorar. Eu acho que a palavra melhor é aprimorar, né? Então, o autoconhecimento permite que a gente possa olhar para a gente, que a gente possa perceber o que não está muito bom, o que eu tenho que melhorar, para a gente se aprimorar. Se a gente não tiver esse autoconhecimento, a gente não vai saber o que a gente precisa. Se eu sou uma pessoa insegura e tenho muito medos e culpas, se eu não perceber isso, eu não vou tentar melhorar. Não vou tentar ser mais segura e nem ter menos culpa e vivenciar a minha maternidade de uma forma tranquila. Então, o autoconhecimento, eu acho que é o início de tudo, né? Não tem como não andar para frente sem o autoconhecimento. Legal, Cristiane. Cristiane, muitas mulheres, por medo de dirigir, questionam que se sentem sozinhas, que não realizam seus sonhos, não têm tempo até para o marido, para os seus filhos, porque não recebem o apoio, né, o apoio esperado. O que você tem a dizer a essas mulheres que estão aí assistindo a vida passar, né, esperando por horas o ônibus lotado chegar no ponto? Enquanto muitas mulheres, muitas grandes mulheres hoje estão dirigindo carro, ônibus, caminhão, até mesmo avião. O que essas mulheres precisam, né? Essas mulheres que estão assistindo agora a gente aqui, o que elas precisam buscar? Qual é o caminho? Bom, eu acho que o primeiro ponto é esse autoconhecimento que você está falando, né? O quanto que é importante esse autoconhecimento para a gente ver o que está impedindo essa mulher de tomar essa atitude, de começar a dirigir, de assistir o seu programa ou fazer outro programa. O que está paralisando, deixando ela na inércia. Depois que ela perceber isso, eu acho que a dica que eu tenho é 2 dicas. Primeiro, escolher uma mulher que ela conheça e que veja o quanto que essa mulher foi para frente. Então, assim, o quanto que essa mulher conseguiu dirigir, o quanto que essa mulher teve as dificuldades dela, mas ela conseguiu. E que isso é capaz, isso é possível, né? E o segundo ponto é acreditar em si mesma. Acreditar que você é capaz. Eu sempre lembrando, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Quando a gente começa a andar, uma criança, quando começa a andar, ela vai cair. Ela vai cair, ela vai ter que levantar, ela vai ter que tentar de novo, ela vai cair, ela vai ter que levantar, até que daqui a pouco, quando a gente vê, as mães me relatam isso, o filho já está correndo, quando menos espera. E assim também é na direção, assim também é em qualquer habilidade, que a direção é uma habilidade, não é? Você é o especialista maior nesse ponto, mas é uma habilidade que é possível, porque na nossa vida a gente conseguiu tantas habilidades, a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a correr, a gente aprendeu a andar de bicicleta. E a direção é mais uma habilidade. Então, lembrar de tudo que você já conseguiu na sua vida e que não foi pouca coisa. Tudo. Uma faculdade, um emprego, capacidade, como você falou aí, do ônibus cheio, né? Sim, é uma habilidade. Tem gente que não consegue entrar no ônibus, que passa mal, né? Então, tudo é olhar para si mesmo e ver o quanto que você é capaz de fazer tanta coisa e por que não vai fazer com direção? Que é mais uma habilidade. E é uma habilidade que vai te levar para um mundo sem fim, né? Que vai te dar uma liberdade, uma possibilidade de vida muito boa.
Que legal, Cris. Cristiane, você é uma psicóloga de muito sucesso, né? O quanto o simples fato de dirigir facilita a sua vida? Olha, tudo, né? Facilita tudo. Na verdade, a minha grande motivação da direção, eu comecei a dirigir mesmo, fiz a minha autoescola com 18 anos, e eu tinha uma motivação de saúde na minha família. Então, eu precisava dirigir. Eu precisava. Aquilo era indiscutível, porque eu tinha uma pessoa enferma dentro da minha casa e eu precisava dirigir. Então, aos poucos, eu fui vencendo meu medo, né? Eu andava perto da minha casa, aumentava. E foi na época que eu entrei na faculdade. E para eu ir para as festas da faculdade, é engraçado a gente lembrar disso, né? Eu precisava dirigir, porque era muito longe. Então, a direção, ela me deixou muito independente na minha vida. Porque eu não precisava de ninguém para pedir ajuda para levar a pessoa que estava doente na minha casa. Eu não precisava de ninguém para eu ir para as festas na faculdade, para ir para o cinema, para fazer as coisas de lazer que eu gosto, né? Adoro praia. Eu não precisava de ninguém para me levar para a praia. Naquela época, muitos anos, a gente não vai nem contar os anos, não existia Uber, não existia esses aplicativos, então não existia nem WhatsApp. Então eu não tinha outra opção. Ou eu pegava um táxi, que era muito caro na época, ou eu ia de ônibus. E de ônibus eu demorava 2 horas para chegar na faculdade, demorava 1 hora e meia para chegar numa festa. E o carro me potencializou muito nessa independência, na possibilidade de eu estar presente nos locais, nas festas. Vamos pensar, né? A gente entra na faculdade, a gente quer estar ali com todo mundo, né? E isso me possibilitou tudo isso. Então, eu falo que dirigir, quando alguém vem me falar, mas aí eu posso pegar um Uber, desculpa, falando de nenhuma empresa, mas eu posso pegar qualquer empresa? Na verdade, sim, você pode pegar, mas você não vai ter essa independência. Você depende do aplicativo, você depende da internet, você depende do motorista. É muito diferente, sim. E é gostoso, eu acho gostoso botar uma música e dirigir, né? É relaxante. Para mim é relaxante. É verdade. Você mencionou até alguns aplicativos e todos sabem que frequentemente aí os jornais, né, relatam aí assédio, alguns riscos, né? Ainda mais uma mulher, se ela precisar sair de uma faculdade meia-noite, pegar um Uber, se não for uma pessoa conhecida, ela pode ter esses riscos, né, de assalto, Sim. tudo isso. E dirigir com o próprio carro acaba se tornando mais seguro para ela, principalmente se ela estiver dirigindo sozinha. Isso Cristiano, aí. algumas mulheres acreditam que a única forma de vencer o medo de dirigir é gastando rios de dinheiro com mais e mais aulas práticas. Nós dois sabemos que muitas vezes não funciona. Como você vê isso, Cristiane? Porque, na verdade, quando a gente está falando de pessoas que já têm carteira, né, de motorista, né? Ela já sabe a habilidade. Ela já tem, ela já aprendeu a passar a marcha, ela já aprendeu muita coisa ali. E o que ela precisa é de uma segurança e um autoconhecimento. Entender o que está deixando ela com medo, como que ela pode vencer esse medo e ir aos pouquinhos mesmo. E isso não é a aula, porque na verdade a aula, minha visão, né? Você vai estar ali o tempo todo com aquela pessoa, com aquele instrutor, e pode até estar gerando uma dependência ali daquela pessoa. É comum isso, né? As pessoas falarem que só saem com sobrinho, com marido, com namorado. E o quanto que é importante a gente se fortalecer esse lado emocional para a gente começar a encarar sozinha esses trajetos, né? Então, eu acho que, primeiro, o mais importante mesmo é o autoconhecimento, como eu falei desde o início, entender o que está fazendo com que não pegue no carro. Gratidão, Cris. Cristiane, o domínio seu volante, você conhece bem, ele é baseado no autoconhecimento. O que você Uhum. tem a dizer para essas mulheres que estão aí vivendo na dúvida, que estão paralisadas, com dificuldades até de se olhar no espelho por falta de coragem, por falta de dominar suas emoções e começar a tomar uma decisão e começar a dirigir? O que eu tenho para dizer para elas é que é possível. É possível você pegar o seu carro. Muitas mulheres conseguem, muitos homens também, né? Conseguem. Vamos
não existe a possibilidade, não é, como eu falei, uma habilidade que você pode fazer, que você é possível. Então, lembrando de tudo que você já conseguiu na vida, né? Não sei se você que está me escutando sabe cozinhar, mas hoje você deve fazer um prato bem requintado e você começou aprendendo a cortar uma cebola, né? Quando você cortava a cebola, você não sabia, né, fazer um prato requintado. Então, tudo isso que eu falo, todas essas habilidades, isso é aprendido. Claro que, não, eu tenho o dom. Tudo bem, mas você também pode aprender a dirigir. O que eu quero falar é que é possível que olhe para alguma mulher que saiba dirigir, entendeu? Que consiga dirigir. Eu escuto algumas vezes, sabe, Jair, assim, algumas mulheres quando andam comigo, aí falam assim para mim, nossa, você dirige, você vai... Eu vou para todos os lugares, tá? Para todos, todos. E eles me perguntam, nossa, mas parece tão fácil. E aí eu conto para elas, né, que não foi fácil no início, que foi difícil. Eu tive que vencer esse medo, eu tive que vencer a buzina atrás de mim quando o carro morria, né? Então eu tive muitas coisas, muitos obstáculos, mas eu tinha um objetivo. E quando a gente traça um objetivo, a gente consegue ir. Então, assim, trace um objetivo que é a direção, faça o autoconhecimento para descobrir o que está fazendo você não ir para esse seu objetivo e vai caminhando. Que legal. Cristiane, todos sabem que você é uma profissional muito admirada, né? Quais são os ganhos da mulher que faz acontecer, a mulher que busca o autoconhecimento e não se deixa aí paralisar pelos medos, conquista de uma vez por todas aí o direito de ir e vir, o direito de dirigir? Nossa, eu acho que o ganho são inúmeros, né? Você tem uma autonomia na sua vida, você tem uma independência. Eu gosto muito de falar da autonomia, né? A independência, você pode ter uma independência financeira, mas não ter uma emocional. Mas quando você tem uma autonomia na sua vida, de fazer o que você quer, de você ir para onde você quer, de você poder estar de uma forma plena em qualquer lugar, né? Então, eu acho que o ganho, eu ficaria aqui horas falando, mas eu acho que o ganho são inúmeros, né? São infinitos. Autonomia, independência, segurança, você vê o quanto que você é capaz de estar ali dirigindo, e enfim, são diversos, né? Legal, legal, Cris. Agora, quais são os ganhos para a família, as pessoas ao seu redor, quando essa mulher que está nos assistindo agora, quando ela vencer o medo de dirigir? Bom, os ganhos para a família, eu sempre, quando eu vou falar de família, né, eu penso muito aí nos filhos, né? E não necessariamente só nos filhos, mas o marido, a mãe. Essa mulher, quando ela começa a ter essa habilidade, ela começa também a ser muito admirada por essa família. Porque, na verdade, ela venceu. Como eu falei, a direção é mais uma habilidade da nossa vida. Então, quanto que a família, quanto que os seus filhos vão te admirar de você ter enfrentado o seu medo, de você ter ido atrás do seu objetivo, o quanto que a família vai estar também mais unida, porque vai proporcionar passeios, viagens, todo mundo mais junto. Ah, mas a gente pode ir de ônibus, de avião. Tudo bem, mas no carro é uma coisa mais reservada, tá todo mundo ali perto. Então, proporciona momentos bons e mais juntos, proporciona mais contato ali naquele dia a dia. Então, eu acho que a família também ganha muito de ter uma mulher independente, autônoma, né, com uma autonomia com ela mesma, com autoconhecimento. E a família ganha junto, né? A família vai junto, né? Que bacana. Todos sabem que o Domine Seu Volante é o único método no Brasil onde centenas de mulheres vencem, né, definitivamente e no conforto da sua casa o medo de dirigir. O que você considera, Cristiane, de diferencial do Domine Seu Volante? Eu acho que o diferencial é essa questão do autoconhecimento. Porque você vai para um outro programa, uma outra autoescola, e você como a gente falou aqui, né? Tem que fazer várias aulas.
E aí você fica fazendo aula e você acaba ficando dependente daquele professor. E eu vejo isso muito. E esquece um pouco desse autoconhecimento, dessa questão emocional, que eu acho que é o fundamental. Porque habilidades você tem, você tirou a carteira, você sabe, né? A prática você vai conseguindo aos poucos. Todo mundo, até eu, quando eu comecei, a gente tinha, eu lembro muito isso, assim, eu dirigia aqui perto da minha casa, tinha uma ladeira, toda vez que eu ia naquela ladeira, o carro morria, toda vez. E eu botei na minha cabeça que o carro um dia não ia morrer. Então eu botei na minha cabeça mesmo, botei na minha cabeça o seguinte: se o carro morresse, eu ia desligar e ia chamar meu pai. Quando eu botei isso, eu fiquei mais tranquila. O carro parou de morrer. Porque eu parei de me cobrar que o carro não tinha que morrer. Olha o conteúdo aí emocional, né? Porque eu sabia fazer. Mas o meu medo era tanto que na hora eu me enrolava e não fazia direito. Então, o diferencial eu acho que é esse mesmo, é o autoconhecimento, trabalhar o emocional e não focar na aula prática. E dentro de casa, né? Dentro de casa. Isso aí. Vamos lá, Cris. Todas as minhas alunas, sem exceção, quando ela vence o medo de dirigir, elas querem mais, né? Elas se libertam. Elas querem aproveitar melhor a vida, participar mais da vida dos filhos, do marido, da casa. Agora, um presente seu, Cris, um bônus especial para quem adquirir agora o treinamento Domine Seu Volante. Bom, eu vou dar uma aula, tá? Para essas, como eu trabalho com mães, então o meu bônus, né? O meu presente vai ser para mães. Uma aula sobre como ser uma mãe plena e feliz, como vivenciar sua melhor versão de mãe. E eu espero que goste. A aula foi feita com muito carinho, a aula é muito bacana, muito legal. E para você poder vivenciar junto com essa autonomia, essa independência que você vai estar adquirindo junto com o Jair, a gente questionar, a gente pensar um pouquinho de como ser uma mãe plena e feliz, sem culpa, sem ansiedade, sem medos, vivenciar a sua maternidade da melhor forma possível. Uau! Então, gratidão, minha amiga, pela parceria e por compartilhar seus conhecimentos e ser inspiração para muita gente, para muitas mulheres. Obrigada você pelo convite, Jair. E eu espero, sinceramente, que você que esteja vendo a gente tome essa decisão maravilhosa de rumo, né? Rumo ao seu objetivo, à sua independência, à sua autonomia, porque você é capaz. Todos nós somos capazes. É uma habilidade que a gente pode adquirir e nós somos capazes. Tá bom? Gratidão. Segue lá, Cristiane Figueiredo. Acesse o link na descrição desse vídeo, garanta o seu acesso ao treinamento Domine Seu Volante e ganhe de bônus o presente da Cristiane. E daqui a 8 semanas, você vai estar linda, maravilhosa, dirigindo seu carro e levando seus filhos para todos os lugares. Corre lá, se inscreva. São apenas 10 vagas disponíveis. Eu sou Jair Moreno, criador do método Domine Seu Volante, e eu espero você na linha de chegada.